Tem, então, Henrique, bacana a convocação dele, extremamente merecida, justo. Eu acho que ele estava merecendo desde a temporada passada, aparecer, principalmente quando a gente acredita que é uma seleção que passa por renovação, né? Não é o que o Mano tem mostrado muito, não, mas a gente continua acreditando que essa tem que ser a questão do bom senso. Entendo o lamento da torcida do Cruzeiro em relação ao Fábio. Acho que dos goleiros convocados, o Júlio César, o Jefferson e o Vitor, o Fábio vive a melhor fase. Continuo achando que é injusto, mas acho que depois das declarações do Mano ontem, o Fábio tem que esquecer essa história de seleção brasileira, porque o fato do Mano dizer, olha, eu gosto do Fábio, acho que ele vai ter uma chance, mas a minha preferência nesse momento é essa preferência não vai mudar. Né? Porque a convocação veio logo após o jogo da Libertadores, que o Fábio foi fundamental. Né? Se ele quisesse, ele poderia ter riscado um nomezinho e colocado o Fábio. Então, não tem essa história. Eu acho que o Fábio tem que cuidar mesmo da vida dele no Cruzeiro. Acho que tem duas coisas. Primeiro, em relação ao Fábio. Ele está montando o grupo de confiança dele que vai jogar a Copa América no meio do ano. É muito mais tranquilo para o técnico manter uma base. Então, se ele falou isso, realmente, o Fábio está... Eu acho que está um pouco riscado dessa lista. Uma tristeza. Eu acho que até uma injustiça. Lamentável e injusto. Acho uma injustiça, uma das maiores injustiças que eu já vi. Essa, em relação ao Fábio, é isso. Em relação ao Henrique, a cena de ontem foi uma das cenas mais bonitas do ano até agora. Tem muito tempo, falei disso ontem no meu blog. Eu fiquei até emocionado de ver a reação do Henrique. Há muito tempo eu não vi um jogador vibrar, se emocionar. Ele teve dificuldade para falar ali da convocação. Né? A gente vê os jogadores recebendo a convocação. O Lucas do São Paulo, ontem, primeira convocação dele para a seleção principal, com 20 anos, tratou um negócio ainda tão... Eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Mas eu acho que no caso do Lucas é uma continuidade de trabalho de base. No caso do Henrique, a diferença é porque o Henrique nunca foi para uma seleção de base. Né? Até pelos clubes que ele passou antes, ele não teve essa chance, não teve essa oportunidade, nem foi observado. Então ele vem ganhar essa chance depois desse trabalho enorme no Cruzeiro. Então acho que isso tem o valor fundamental. O choro dele ali era daquele que nunca imaginou efetivamente estar lá. E acho que é um exemplo para quem deixa tão de lado a seleção brasileira, como a gente vê, né? Copa do Mundo, Copa América, enfim, tudo. Dimari, e venceu pelo trabalho. Claro. O Henrique foi muito contestado quando chegou ao Cruzeiro. Muito contestado pela torcida do Cruzeiro, pela imprensa, por nós. O Adilson Batista bancou o Henrique, nisso ele tem o seu mérito, ele lançou o rapaz. Já falou, já comemorou. E o Henrique hoje é uma realidade no Cruzeiro, um jogador fundamental no meio-campo, merece essa convocação desde o ano passado. Ele vem numa crescente muito grande, pode ser muito importante nessa seleção do Mano Menezes. A ausência do Fábio, de fato, é lamentável. O Fábio tudo bem, o Júlio César é já um ícone da seleção, mas falar que o Fábio não pode ter uma vaga onde tem Jefferson e Vitor é brincadeira. O Fábio está, inclusive, bem melhor. Tá bem, né? E o Fábio está bem melhor do que os três goleiros. Mas vamos colocar o Júlio César num patamar diferente, por todo o histórico que ele tem de seleção e também dentro da Inter de Milão, Flamengo, etc. Mas o Fábio está bem melhor do que os outros goleiros convocados pelo Mano Menezes. Há algum tempo, né? Não custa Já lembrar, faz né? tempo, Há algum faz tempo. Isso, né? É por isso que O eu tô falando César que ele a tem gente que viu, cuidar do inclusive, Cruzeiro. recentemente, né, contra o Bayern de Munique, ele falhou. falhando num lance. Exatamente. O Vitor, a gente vê gols aí do Campeonato Gaúcho, da Libertadores, é uma falha atrás da outra. O Jefferson até acho que esteja realmente num bom momento, mas não para poder superar o Fábio. Com relação ao Henrique, Edmara, é merecidíssima a convocação. A gente sabe muito bem o que esse menino passou no Cruzeiro no começo. Teve aquele problema, quebrou, se não me engano, o pé, o tornozelo, alguma coisa assim no começo da passagem dele pelo Cruzeiro. Enfrentou diversas críticas e venceu realmente ali pelo trabalho que ele faz dentro de campo. Ele é uma referência hoje nesse meio de campo do Cruzeiro, que todo mundo tanto enaltece. O Henrique é peça fundamental nesse time do Cruzeiro. Sem ele ali tem um outro ritmo, né, o meio de campo. Então vamos lá, vamos conferir a seleção brasileira do Mano Menezes. Então os goleiros, o Júlio César da Inter, o Jefferson do Botafogo e o Vitor do Grêmio. Esses então são os goleiros convocados pelo Mano Menezes. Vamos passar aí. Próxima página da seleção brasileira, para que a gente possa estar passando. Vocês vão ficar só nos goleiros, só porque eu só comentei de goleiro. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, o Michael da Inter, merecida a volta também. Acho que a gente não tem lateral hoje que consiga superar o que o Michael tem feito. O André Santos do Fener, o Marcelo do Real Madrid, zagueiros o Thiago Silva do Milan, o Davi Luiz do Chelsea, o Luizão do Benfica e o Lúcio voltando da seleção da Inter. Justo também. Justo, mas eu não acho que vai para a Copa. Eu acho que a gente está falando de renovação, já tem que mudar. Volantes, o Lucas do Liverpool, o Ramires do Chelsea, o Sandro do Tottenham, o Henrique do Cruzeiro. Aí então a novidade, o Henrique do Cruzeiro. Os meias, o Elias do Atlético de Madrid, o Elano dos Santos, o Renato Augusto do Bayer Leverkusen, o Jadson do Shakhtar Donetsk e o Lucas do São Paulo. Está aí também justa a convocação do Lucas. Os atacantes, o Alexandre Pato do Milan.
está mais para a coluna social ultimamente. O Nilmar do Vila Real, o Neymar do Santos e o Jonas do Valência. Eu até perguntava para o Fábio Piné hoje, eu acho que no caso do Jonas está valendo mais pela temporada passada do que a atual, né? Ele ainda não é titular no Valência, né? Ele fez um gol recentemente contra o Atlético Bilbao, mas o Mano até explicou isso. Ele ia ser convocado na convocação anterior e estava exatamente naquele momento de transição dele do Grêmio para o Valência, ele optou por não chamar. Então, assim, já era um jogador que já estava convocado. Inclusive, se ele não faz a renovação no gol, que eu acho uma bobagem, ele fez a renovação no ataque, né? Ele levou desde o início o André, jogador do Santos, que foi a pior contratação da história do Dinamo Kiev. Eu vi uma matéria sobre isso. Ele fez um jogo como titular, 3 entrando no decorrer das partidas, e não fez nenhum gol na Ucrânia. Enfim, o Mano desistiu do André do Santos. Demorou a desistir do André, né? E demorou. Eu acho, olha, o Lúcio, eu respeito toda a história do Lúcio na seleção. É um zagueiro acima da média, espetacular. Mas eu acho que pela idade, a zaga do Brasil vem bem com a renovação. Davi Luiz, são jogadores que vão chegar ali e vão ocupar aquela lacuna. Então eu acho que o Lúcio já para talvez ele vai tentar ele ir para a Copa América, dar uma rodagem melhor para essa zaga ao lado dele, porém eu acho que era desnecessário pelo que os zagueiros que o Mano vem trazendo para a seleção têm apresentado. Agora, o destaque dessa lista também, para mim, as ausências, né? Do Ronaldinho Gaúcho, não que eu acho que ele tinha que estar na seleção, muito pelo contrário, mas pela pressão da mídia, pelo gol do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, acho que o Ronaldinho ainda não apresentou no Flamengo. Vista, né? Contra o Boa Vista. Foi uma grande cobrança de falta, mas uma das poucas coisas que o Ronaldinho fez desde que voltou ao Brasil, aquela cobrança de falta contra o Boa Vista. E curiosamente, ele deixou o Robinho de fora, sendo que ele bancou o Robinho quando o Robinho vinha muito mal. Agora que o Robinho até tem sido decisivo, ele exclui o Robinho, dá um descanso, como ele chamou, para o Robinho. Eu não contaria com o Robinho em seleção nenhuma. Não gosto da forma como o Robinho encara a convivência dentro de um grupo. Isso eu acho que ele é um jogador que foi muito menos do que a gente esperava pelas escolhas que ele fez na vida, pelo comportamento dele em relação ao grupo, sempre querendo se sobressair. Porém, se o Mano convocava enquanto ele estava em baixa, agora que ele está em alta, ficou uma coisa meio estranha. É por isso que eu fico receosa em relação a essa questão do Mano, exatamente por isso. Quando a gente pensa que ele está fazendo alguma coisa, ele muda a linha por completo, a seleção não apresenta nada, nem de nomes, nem taticamente, e a gente fica assustado. Né? Mas ainda está no começo ainda do trabalho, né? Está na fase de observação de alguns jogadores. Essa vaga, por exemplo, do Lúcio, né, vinha sendo ocupada pelo Hever do Atlético. E pensando em Copa do Mundo de 2014, são 3 anos, o Lúcio vai estar com 35 já. A gente não sabe como é que ele vai estar fisicamente. Então, eu acredito que o Hever vai chegar muito mais inteiro do que o Lúcio nessa Copa. E no ataque tem essas disputas aí, né? Inclusive nessa vaga, o Jonas, mora o André. O Hulk também. E aí a gente fala que se o Tardelli voltar a apresentar aquele futebol que ele mostrou em 2009, ele tem alguma chance de voltar à seleção. Vamos lá pedir o pessoal colocar mais uma vez aqui os vencedores aí da promoção da camisa do Alex. Pelo meu Twitter, o @Edmar Oliveira, o Cruzeiro sempre, né? O @Detetive Azul ganhou a camisa, o Bruno Farnese, @Farnese também ganhou a camisa do Alex. E pelo Twitter do Minas Esporte, _, o Erivelto Mock também ganhou a camisa do Alex. E pelo sorteio minasesporte@band.com.br, o e-mail do sorteio, o Reinilson Júnior e o Thiago Alexandre são os vencedores, então, aí da promoção das camisas do Fener, as camisas do Alex. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte, e aí tem louco por futebol. Então sai daí, olha no Minas Esporte, aqui na Band.